O que faz uma igreja permanecer firme mesmo em meio às perseguições? Por que a oração é tão poderosa e necessária para uma igreja ser cheia do Espírito Santo? Como a ousadia no testemunho revela se uma igreja está cheia do Espírito Santo ou não? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa quarta aula desse terceiro trimestre de 2025. E o tema de hoje é uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós estamos estudando o nosso terceiro trimestre, comentado aí pelo pastor José Gonçalves, um excelente comentarista que está trazendo vários assuntos importantes, baseados sempre no livro de Atos, que é o livro base para esse trimestre que nós estamos estudando. E eu quero convidar você para mergulhar nessas lições aqui com a gente. Se você não acompanhou as aulas anteriores, então a gente vai deixar aqui sempre o link na descrição do nosso vídeo. Vamos deixar aqui também na parte de cima que você vai clicar no link e poder rever as aulas anteriores ou aulas até também de outros trimestres também você pode rever aqui com a gente. O tema desse terceiro trimestre é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Eu sou o pastor Renato Bromoschenk e esse é o nosso canal. Então não se esquece de dar aquele joinha, de fazer a sua inscrição e de ativar o sininho. É muito importante ter você por aqui. Espero que você esteja aprendendo a palavra de Deus com a gente. E aqui no nosso canal você vai encontrar vários conteúdos que vai edificar a sua vida e lhe trazer alicerce e informação para a sua vida espiritual. Dito isso, então vamos mergulhar na nossa lição e vamos aos nossos objetivos de hoje. A nossa lição tem pelo menos 3 objetivos que se baseiam nos próprios 3 pontos que a revista tem. O primeiro objetivo é que você consiga identificar quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando a sua perseverança no meio das provações. Segundo, é que você consiga analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E em terceiro, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do evangelho. Então aqui já deu para você perceber que nesses 3 objetivos nós temos pelo menos as 3 características de uma igreja cheia do Espírito Santo, que é uma igreja perseverante, é uma igreja de oração e é uma igreja também que tem ousadia espiritual. E é sobre isso que os nossos 3 pontos vão abordar para que a gente possa compreender melhor como é as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então vamos à nossa introdução. Nessa lição de hoje, nós iremos aprender como deve se comportar uma igreja cheia do Espírito Santo. Como é que ela se comporta, qual a postura que ela toma diante do mundo, diante da sociedade, quando ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, verso 24 a 31, nós observamos uma das características mais marcantes que marcou a igreja primitiva foi a sua perseverança. Era uma igreja perseverante que não desanimava, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades, às lutas que ela enfrentava, era uma igreja que tinha perseverança. E essa perseverança, ela não nasceu da força humana, porque eles eram fortes, resilientes por si próprios, não. Mas era a capacitação do Espírito Santo que estava enchendo aquela igreja para que ela pudesse suportar as provações e as dificuldades que eles enfrentavam naqueles dias. É o Espírito Santo quem fortalece a igreja para testemunhar sua fé em meio ao fogo das provações, conforme o próprio apóstolo Pedro confirma na sua primeira carta, no capítulo 4, verso de número 12. Mesmo quando a igreja é confrontada com perseguições, a igreja ela não recua em busca de conforto pessoal. Muito pelo contrário, ela avança impulsionada pela certeza de que está cumprindo a vontade de Deus. Mesmo que haja consequências, retaliações, mesmo que haja as perseguições que o mundo pode vir contra a igreja, mas a igreja que está cheia do Espírito Santo, ela não recua, mas ela prevalece porque há uma promessa de Cristo sobre a igreja de que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Uma outra evidência que a igreja tem, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a oração fervorosa. Quando a igreja ela está cheia do Espírito Santo, ela ora de forma fervorosa, de forma intensa, ela acredita que ela pode orar e Deus moveu os céus para agir e realizar obras no meio da igreja e no meio da sociedade.
Sua intercessão não é apenas formal, é intensa, é poderosa e consegue impactar o ambiente em que ela está, o ambiente que ela está vivendo. A oração, ela fortalece ainda mais a igreja e reveste a igreja de ousadia e prepara ela para proclamar o evangelho com autoridade. Assim, a igreja cheia do Espírito Santo, ela é reconhecida por sua perseverança, sua oração com poder e a sua ousadia para evangelizar. É assim que se destaca, é assim que se posiciona a igreja cheia do Espírito Santo. Então, onde ela está, a relevância, a transformação, há impactos para a glória do nome do Senhor Deus. Então vamos aos nossos pontos para que a gente possa compreender ainda mais aquilo que nós vamos analisar hoje. A primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela é uma igreja perseverante. A igreja perseverante, no primeiro tópico nós temos aqui que ela suporta o sofrimento. Veja que após a cura daquele paralítico junto à porta do Templo Formosa, a Bíblia diz que Pedro e João foram até o templo orar na hora da oração e ali eles curaram aquele paralítico que estava à porta do templo chamada Formosa. E a Bíblia diz que naquele momento que eles realizou aquela cura, aquilo gerou um impacto naquela sociedade e o assunto foi parar na mão dos magistrados. E a Bíblia diz que Pedro e João foram presos por causa da pregação em nome do Senhor Jesus, conforme Atos capítulo 4, verso de número 3. E aí a Bíblia diz que no dia seguinte eles foram levados ao Sinédrio e ameaçados severamente. O verso de número 18 diz assim: não falem mais com ninguém nesse nome e nem ensine em nome de Jesus. Ou seja, eles deram uma autorização para que eles fossem proibidos de continuar falando do nome de Jesus ou ensinando no nome de Jesus, porque eles tinham feito aquela cura e dito, a lição anterior nós falamos sobre isso, para que eles olhassem para eles. Vocês acham que foi a gente que fez esse poder? Não. Não é que foi a gente que fez esse milagre? Não. Nós fizemos tudo isso aqui no nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram. Então os discípulos pregaram o nome de Jesus para aquela sociedade. Então os magistrados ali do Sinédrio levaram eles e ameaçaram severamente. Mesmo diante daquela ordem claramente intimidadora, os apóstolos não recuaram. Eu estou falando que a igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseverante e ela suporta o sofrimento. Eles estavam dispostos a pagar o preço por amor a Cristo, revelando uma fé perseverante, uma fé que não desiste, uma fé constante, uma fé que não tinha medo das ameaças que eles estavam recebendo daquelas autoridades. Essa coragem e firmeza não vinham deles mesmos. Não é porque eles eram corajosos, valentes, não. Veja que antes do Pentecostes, os próprios discípulos, o caso de Pedro aqui, negou Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhecia. Todos eles fugiram no momento da crucificação. E a Bíblia diz que agora eles estavam revestidos do Espírito Santo, com coragem para enfrentar qualquer ameaça que estava ali. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Olha o que diz o texto em Atos capítulo 4, verso de número 8. Resista que Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu com ousadia. Veja que Pedro está aqui cheio do Espírito Santo. E há um detalhe. O tempo verbal que o grego usa aqui indica como se ele foi cheio novamente. Ele foi cheio novamente do Espírito Santo, mesmo já tendo experimentado o batismo no Pentecostes. Ou seja, isso demonstra que a plenitude do Espírito não é um evento único que acontece uma única vez, mas é algo que se repete na nossa vida. Não é uma vez cheio, cheio para sempre. A gente precisa estar em constante dedicação e dependência do Espírito Santo para que a gente possa cada dia mais estar se enchendo dessa ousadia, dessa capacitação que o Espírito Santo vem para a nossa vida, para nos dar, para que a gente possa testemunhar do amor e da graça de Deus. Então veja que não é um evento único, mas uma experiência renovável e contínua. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não é isenta de provas, mas ela é fortalecida nelas. Ela é preparada para suportar essas provas. A igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta o sofrimento com fé, com coragem, com perseverança, pois sabe que cumprir a missão do Evangelho é mais importante do que agradar aos homens. Veja, por exemplo, o que o próprio Pedro vai dizer em Atos capítulo 4, verso 19 até o verso 20. Ele diz: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido,
Atos capítulo 4, verso de número 19 até o verso de número 20. Então você percebe aqui que os apóstolos, de forma ousada, corajosa, perseverante, olharam para aqueles homens e disseram: vocês acham justo diante de Deus a gente ouvir vocês ao invés de ouvir a voz de Deus, a ordem que nós recebemos de Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que nós temos ouvido e visto. Esse texto também vai nos ensinar um assunto muito importante. Eu gostaria que você dobrasse atenção para você compreender. Esse texto nos ensina que a obediência às autoridades humanas, elas também têm limite. Veja que a Bíblia ordena que todo cristão seja submisso às autoridades. Está lá em Romanos capítulo 13, verso 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram colocados ali por ele. O próprio Pedro, na primeira carta dele, capítulo 2, verso de número 13 e 14, diz o seguinte: por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, seja os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. Vocês viram aqui que a Bíblia ordena a obediência às autoridades. Portanto, quando uma autoridade proíbe aquilo que Deus ordenou ou ordena o que Deus proíbe, nós devemos priorizar a obediência a Deus. Essa aqui é a desobediência civil legítima, praticada com reverência, firmeza e disposição para sofrer as consequências, sempre em favor da fidelidade ao Senhor. Então, toda vez que uma ordem, que uma lei, que uma regra, ela entra em conflito com os princípios e os valores do reino de Deus, a gente fica com o reino de Deus. Embora você tenha que estar preparado, porque haverá consequências. Não vai passar despercebido sem haver as consequências, as sanções que o próprio Estado pode impor, o próprio sistema pode impor contra a sua vida. Mas você tem que estar preparado. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi aquilo que os próprios apóstolos falaram. Nós não estamos falando aqui de anarquia. Estamos falando aqui quando entra em conflito. Uma ordem entra em conflito com as Escrituras, a gente fica com as Escrituras, com a palavra de Deus. E esse princípio é confirmado por vários exemplos bíblicos. Não estou aqui falando algo de mim. A Bíblia confirma isso. Veja, por exemplo, os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Quem é que estava dando a ordem para adorar a estátua? O rei Nabucodonosor, a autoridade máxima daquele reino e daquele império. Mas mesmo diante da fornalha ardente, ameaça de morte, a Bíblia diz que eles responderam: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas se não fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Ou seja, eles não sabiam se seriam livrados ou não, mas eles não negociaram a fé mesmo diante da morte. Então, diante de uma ordem de um rei e a ordem do Rei Supremo do Universo, nosso Deus, Criador do Universo, a gente fica com a ordem do nosso Deus. Ele diz: não adorarás a outro Deus, a outra imagem. E aquilo que o rei estava pedindo entrava em confronto com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela prevalece. Veja outro exemplo, quando Daniel continuou orando a Deus, apesar do decreto que proibia isso, e foi lançado na cova dos leões por sua fidelidade. Daniel capítulo 6, verso de número 10. Quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, entrou em sua casa, onde as janelas do seu quarto davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava, orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Mesmo sabendo do risco, Daniel manteve sua vida de oração, descumprindo aquela ordem real. O rei tinha dito que ninguém podia orar, mas ele continuou orando, porque importa obedecer a Deus. Veja que os apóstolos seguiram pregando o evangelho, mesmo após serem açoitados e ameaçados. Atos capítulo 5, verso 28 e 29. Não ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém com a vossa doutrina? Aí eles responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, respondeu Pedro com os demais apóstolos. Então, diante das ameaças e proibições, os apóstolos se mantiveram firmes, dizendo que obedecer a Deus vinha em primeiro lugar.
Esses homens compreenderam que nenhuma autoridade humana está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa carta magna, é aquilo que rege a nossa vida, é aquilo que domina as nossas ações e dá legitimidade para termos um relacionamento direto com o nosso Deus. Então, toda vez que uma ordem, toda vez que uma determinação, toda vez que algo foi imposto e essa ordem, essa determinação, essa lei, essa sanção, ela vem contra os princípios da palavra de Deus, a gente fica com os princípios da palavra de Deus. Embora, já estou deixando bem claro, que pode haver consequências, como os apóstolos sofreram consequências, foram açoitados, lançados nas prisões, muitos deles se tornaram mártires, então você percebe aqui que não foi fácil descumprir aquelas ordens humanas, né, civis que estavam sendo dadas contra eles, mas eles preferiram permanecer agradando ao Senhor. A obediência à lei dos homens tem um limite. Não podemos seguir ordens que venham contrariar as Escrituras. Embora nós não estamos pregando a anarquia, o desrespeito às autoridades. É apenas quando há um conflito onde a palavra de Deus ela vai ter que ser desrespeitada para respeitar uma lei humana. Então a gente fica com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo é muito enfático quanto a isso. Em Gálatas capítulo 1, verso de número 8, ele diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho, além do que vos está pregado, essa pessoa seja o que? Considerada anátema. Ou seja, nem mesmo um apóstolo ou um ser celestial tem autoridade para alterar a verdade do evangelho. A palavra de Deus ela é o que? Suprema e ela é inalterável. A palavra de Deus ela permanece, passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus ela prevalece, ela permanece. Então uma igreja cheia do Espírito Santo reconhece essa supremacia e mantém-se firme na verdade e está disposta a sofrer, mas não cede. Quando a fidelidade a Cristo é desafiada, a gente permanece sendo fiel a Cristo, fiel aos princípios da palavra, ainda que isso possa custar a nossa vida, mas nós precisamos nos manter fiel à palavra de Deus e ao Cristo que nos salvou e chamou a igreja para ser perseverante em meio ao sofrimento. Mas vamos então ao nosso segundo tópico do primeiro ponto, uma igreja perseverante. Uma igreja perseverante, ela não negocia os seus valores. Quando os apóstolos foram intimados pelas autoridades religiosas a não falarem nem ensinarem no nome de Jesus, a resposta de Pedro e João foi firme e direta. Julgai vós se é justo diante de Deus. Ouvir a vocês ou ouvir a Deus. Com essa declaração, eles estavam deixando claro que eles não iam abrir mão dos valores da fé que haviam recebido do Senhor. A ordem dos homens não podia se sobrepor à vontade de Deus. O evangelho, querido, ele não é ajustável às pressões sociais, às pressões políticas ou religiosas. Os seus princípios são eternos e a mensagem continua a mesma. É uma mensagem inegociável. A gente precisa entender que os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus não podem mudar com o tempo. Não é uma mensagem que era pregada ontem e hoje ela não pode ser mais pregada porque os tempos mudaram. Passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Princípio não é negociável, princípio não se muda. Os princípios da palavra de Deus, os valores do reino de Deus, aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado no presente. Eu não estou falando aqui dos usos e costumes que mudam com o tempo, que mudam de cidade para cidade, que mudam de país para país. Mas pecado, se era pecado no passado, continua sendo pecado no presente. A palavra de Deus não baixa o preço para agradar às pressões da sociedade, aos interesses da sociedade. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, o evangelho, continua o mesmo, proibindo o pecado, dizendo que o pecado mata, escraviza e leva o homem a sofrer eternamente. Mas a mensagem dos céus é aquela que liberta o homem do seu pecado, converte, né? Ela chama ele para o arrependimento, para que ele possa experimentar uma vida nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que a postura dos discípulos revela uma das marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Firmeza doutrinária, fidelidade à verdade bíblica, mesmo diante da oposição que estavam sofrendo. Eles não negociaram o princípio de anunciar que era Jesus que estava fazendo aquele milagre, que era Jesus que estava realizando a cura daquele homem. Eles quiseram atribuir a eles, e os próprios discípulos disseram: olhem para mim,
Vocês estão achando que fui eu que fiz esses milagres aqui? Não, nós não podemos fazer isso. Quem fez isso aqui foi Jesus. Então a glória não era para eles, era a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Eles estavam permanecendo firmes naquilo que haviam recebido, nos valores do reino de Deus. Por outro lado, uma igreja que perde ou ignora a presença do Espírito Santo, ela tem a tendência a ceder ao relativismo. As verdades do reino de Deus, que são absolutas, começam a se tornar relativas para essa igreja. São verdades que não permanecem absolutas. Ela começa a dizer, não, isso aqui foi para aquela época, a visão mudou, a gente não pode mais ter uma Bíblia com essa linguagem, com essa metodologia, pregando dessa forma, então senão a gente vai afugentar as pessoas, e aí começa a flexibilizar a verdade. A verdade vai se ajustando ao gosto das pessoas e não aquilo que é verdade essencial do reino de Deus. E aí ela acaba aceitando os princípios e as práticas que confrontam diretamente a própria Escritura. Ela começa a se aderir às práticas mundanas, ao mundanismo, né? As práticas que o mundo agrada, ela começa a agradar o mundo, se infiltrando no mundo, fazendo parte da sociedade mundana e deixando os princípios da palavra de Deus. Então a busca por aceitação ou popularidade nunca pode estar acima da fidelidade a Cristo. A igreja pode sim, né, procurar alcançar pessoas, estar inserida na sociedade, pregar um evangelho que seja compreensível, né, compreendido pela população, mas ela não pode baixar os princípios do reino de Deus, mudar a verdade do evangelho para agradar as pessoas, porque senão a gente vai estar enganando a alma dessas pessoas e um dia nós iremos prestar conta diante de Deus. Vivemos em dias em que muitos querem adaptar o evangelho aos padrões do mundo, diluindo a mensagem da cruz. Mas a igreja que anda cheia do Espírito Santo, ela não negocia seus valores e não se envergonha do Evangelho de Cristo, conforme Romanos capítulo 1, verso 16. Ela prefere obedecer a Deus antes que os homens, conforme Atos capítulo 5, verso de número 29. Mas vamos ainda ao nosso terceiro tópico, falando ainda sobre uma igreja perseverante. Esta é uma igreja que está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não vive de suposições ou de tradições vazias, mas de convicções profundas baseadas na palavra de Deus e nas evidências da ação divina, da ação do Espírito Santo. Ou seja, a igreja que tem uma fé convicta, ela precisa ter essa fé fundamentada na palavra de Deus. Não pode ser em suposições ou de tradições vazias. Às vezes as pessoas elas passam a servir a Deus apenas no automático. Uma fé que se baseia apenas em rituais, em meras suposições, em exigências completamente fora e descabidas da própria Escritura, um fardo que às vezes muita gente nem consegue carregar, mas impõe para que outros possam carregar, e a pessoa passa a viver uma vida religiosa, uma religiosidade onde ela está envolvida na obra de Deus, mas não está envolvida com o Deus da obra. Ela não consegue ter uma experiência com o Espírito Santo. É a vida daquele irmão mais velho do pródigo, que estava na casa do pai, nunca tinha saído da casa do pai, igualmente o irmão mais novo fez, mas ao mesmo tempo não se sentia pertencente ao pai, não se sentia filho de fato do pai. E aí foi quando o pai disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você sempre esteve comigo, o seu irmão saiu, está voltando agora, mas você entenda uma coisa, tudo que você tem é meu. E aquele filho parece que não tinha alegria, mesmo estando dentro da casa do pai. Então a gente precisa ter essa noção que a igreja perseverante, uma igreja cheia do Espírito, ela é uma igreja perseverante. E ela tem essa marca, ela é convicta de sua fé. Veja que Pedro e João responderam com firmeza diante das autoridades, pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Ou seja, eles não estavam defendendo teorias religiosas, mas testemunhando realidades vividas, experiências que eles tinham com Deus, tanto visto como ouvido. E a gente precisa estar na obra de Deus, envolvido com a obra de Deus, mas também envolvido com o Deus da obra. Sabendo a convicção que a gente tem, o fundamento que a nossa fé tem na pessoa de Cristo Jesus. Eles tinham ouvido a voz do Mestre, visto os milagres, experimentado o poder do Espírito Santo e presenciado a transformação de vidas. Então, quando a gente vai falar do Evangelho de Cristo, quando a gente vai falar do amor e da graça de Deus, é uma experiência que a gente tem que estar dentro de nós.
A gente tem que ter tido essa experiência com Deus, vivido essa experiência, para que a gente possa também transbordar essa experiência para as pessoas. Porque senão a gente vai ficar em cima do púlpito da igreja, na frente da classe, no grupo, no coral, onde a gente quer que esteja cantando, pregando, testemunhando, daquilo que a gente não experimentou, daquilo que a gente não viveu. Os apóstolos estavam testemunhando de uma fé convicta que eles tinham na pessoa de Cristo. Ou seja, o povo creu porque ouviu a pregação e viu os sinais, conforme Atos capítulo 8, versículo de número 6. A fé cristã, querido, não é um tiro no escuro, não é uma fé cega, desorientada. Ela tem fundamento, ela está fundamentada na palavra de Deus. Ela se apoia em um Deus que fala, num Deus que age. Veja como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, verso 18 até o verso 19. Pelo poder de sinais e prodígios, preguei o evangelho de Cristo com plena convicção. Ou seja, eu não estou pregando aqui algo que eu não tenho convicção, eu tenho convicção do que eu estou falando. Ou seja, há quem diga que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, mas aqui na terra é frequentemente desobedecido por ser apenas ouvido. Porém, entretanto, uma igreja cheia do Espírito Santo faz o mundo ver a glória de Deus através das suas ações. Olha o que Paulo diz: eu não fui a vós pregar um evangelho apenas persuasivo, mas um evangelho em demonstração de poder. Então, quando a igreja prega o evangelho com autoridade, na unção do Espírito Santo, ela consegue evidenciar para o mundo que ela não está apenas falando de um conhecimento superficial, sem convicção, sem saber do que está falando, mas ela está pregando uma fé convicta, viva e fundamentada na palavra de Deus. Assim como Jesus foi reconhecido como poderoso em obras e palavras, a igreja cheia do Espírito Santo testemunha com autoridade, vive com coerência e demonstra o poder do reino de Deus com sinais visíveis e com maravilhas. Mas vamos ao nosso segundo ponto, uma igreja que ora com poder. Quais são as marcas de uma igreja que ora com poder? É a igreja que ora com propósito. Esse é o nosso primeiro tópico. Em Atos capítulo 4, verso 24 a 30, vemos que os crentes oraram com propósito claro, que Deus fosse glorificado por meio do evangelismo com poder. Eles não fizeram orações vagas, mas pediram que o Senhor agisse soberanamente e os capacitasse a testemunhar com ousadia. Ou seja, esta igreja estava orando com propósito. Na oração eles reconheceram dizendo: Tu, ó soberano Senhor, fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Isso revela a confiança deles que estava onde? Na soberania de Deus. Eles estavam orando ao Deus que firmou o céu, criou os céus, criou a terra, criou o mar e tudo que nele há. Havia fundamento na oração. E em vez de pedir para escapar da perseguição, eles clamaram: conceda aos teus servos que anuncie com ousadia a tua palavra. Verso de número 29. E no verso 30 diz: estende a tua mão para curar e para que se faça sinais e maravilhas pelo teu nome. Ou seja, qual era o objetivo daquela igreja? Proclamar o evangelho. Havia um propósito. O objetivo da oração era a glória de Deus na resposta e não o conforto da igreja, o conforto pessoal, apenas querendo se aliviar dos problemas. Essa é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela ora para cumprir a missão e não para fugir da aflição. Ela ora para que Deus possa agir por meio da sua vida, para que ela possa ser esse farol, esse canal de bênção, para que o nome do Senhor seja glorificado através das suas ações. Uma igreja que ora com poder, ela também ora em unidade. Veja o texto de Atos capítulo 4, verso 24, que registra: e ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus, ou seja, todos oraram juntos, com o mesmo coração e com o mesmo propósito. Segundo a concordância de Strong, a palavra grega aqui, que é traduzida por unânimes, ela descreve um grupo agindo em perfeita harmonia e com um só propósito. Isso é unidade. Às vezes nós vamos ter pensamentos divergentes, às vezes nós vamos ter ideias diferentes, às vezes nós vamos ser de nacionalidades, culturas diferentes, mas quando a gente se une como igreja do Senhor, a gente consegue orar em perfeita harmonia em um só propósito. E qual era o propósito da igreja? Glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, se a glória é para o nome do Senhor Jesus, a gente busca nessa mesma
a gente busca nessa mesma direção, nesse mesmo propósito, e o nome do Senhor é glorificado. Isso mostra que havia concordância espiritual na oração da igreja. A igreja orava todo mundo buscando a mesma coisa, o mesmo objetivo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é marcada por essa unidade. Ela não exige uniformidade, mas sabe respeitar as diferenças entre os crentes. Alguns são mais maduros, outros estão começando na fé. Há essas diferenças, mas todas diferenças são compreendidas. A gente consegue suportar uns aos outros, caminhar junto, perdoar, interceder, apoiar. A unidade é isso, é quando a gente converge para o mesmo objetivo. Apesar da fraqueza, apesar da limitação, apesar do outro não acompanhar o mesmo ritmo que uns conseguem acompanhar, mas está todo mundo tentando fazer a mesma coisa, buscar a glória do reino de Deus, então a gente suporta, a gente perdoa, a gente caminha na mesma direção. E mesmo havendo essas diferenças, não impede que todos se unam em oração, buscando a presença de Deus com um só clamor, um só objetivo. A verdadeira unidade é espiritual e ela não é baseada em aparência, em idade ou nas nossas opiniões pessoais, mas na fé comum em Cristo e no propósito de glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos ainda ao nosso terceiro tópico. Uma igreja que ora com poder é uma igreja que ora fundamentada na palavra de Deus. Durante a oração, os crentes citaram as Escrituras dizendo: Tu falastes pela boca do teu servo Davi. Por que as nações se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs? Isso mostra que eles oravam com base na palavra de Deus, reconhecendo que a oposição que eles estavam enfrentando já estava prevista nas Escrituras. Então eles oravam fundamentados na palavra. Ou seja, o que a gente está enfrentando, o Senhor já tinha predito pelo teu servo Davi. Isso mostra que a igreja orava com base aonde? Na palavra de Deus. Não basta apenas orar. É necessário orar conforme a palavra. Orar fundamentado nas Escrituras é declarar com fé as verdades divinas e alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Há muita gente pedindo e não recebendo porque o que pede não tem fundamento na palavra de Deus. Não está amparado pelaquilo que as Escrituras, pelas promessas que as Escrituras falam para a gente. Então a gente precisa orar, meu querido, com convicção que a nossa oração está fundamentada na palavra do Senhor. O próprio Senhor afirmou em Jeremias capítulo 1, verso 12, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Isso significa que Deus honra o que Ele prometeu, não as nossas ideias ou os nossos desejos, mas o que Ele prometeu na sua palavra. Muitas orações são ineficazes porque faltam base bíblica e discernimento espiritual. Já a igreja cheia do Espírito Santo, ela ora conectada às promessas de Deus e por isso ela vê resultados sobrenaturais. Porém, há pessoas que querem pedir algo que está além, está fora da sua capacidade. É quando um filho pede algo ao pai e o pai diz, não posso dar isso para você, se eu te der isso você vai se machucar, você vai se arrebentar, porque o pai tem conhecimento que aquela criança não tem estrutura para receber aquilo. E às vezes vai receber um não da parte de Deus, porque o que ele está pedindo está fora da sintonia da vontade de Deus. Então um pai responsável, ele não vai dar algo completamente contrário ao filho. Veja que o próprio Jesus disse que um pai humano sabe dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que sabe muito bem dar aquilo que precisamos e aquilo que necessitamos. Então vamos ao nosso terceiro ponto, ainda continuando dentro do tema da revista. O tema da revista é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja ousada no seu testemunho, ou seja, ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho de Cristo. Na oração registrada em Atos capítulo 4, verso 29, os crentes disseram, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a sua palavra. Ou seja, eles tinham plena consciência das pressões, das perseguições, mas não pediram alívio, e sim coragem para continuar testemunhando com poder. Ou seja, mesmo diante das ameaças, das pressões, das perseguições, ao invés deles pedirem alívio, não, eles foram para cima. Senhor, dai-nos ousadia. Capacita. O Senhor está vendo o que a gente está passando. O Senhor está vendo as perseguições que a gente está enfrentando. Então nos dê ousadia, autoridade, para que a gente possa continuar
pregando e permanecendo firme, testemunhando a tua palavra. Havia uma ameaça contra eles dos magistrados daquele momento. E eles disseram: Senhor, nos dê autoridade, ousadia para que a gente continue pregando. Como a gente já aprendeu até aqui nos pontos anteriores, uma igreja cheia do Espírito Santo é o que? Uma igreja perseverante. Ela enfrenta a oposição sem recuar. Não recua 1 milímetro, ela está disposta a pagar o preço, mas ela não negocia os seus valores e os seus princípios. Sabe por quê? Porque o evangelho ele é confrontador por natureza. Ele é uma contramão, uma contracultura dessa sociedade. A sociedade está sempre indo para a permissividade, para o pecado, para a libertinagem, e o evangelho ele é completamente contrário, ele confronta, ele é uma contracultura, é os valores do reino de Deus, é os valores de Cristo que são completamente divergentes dessa sociedade. Sempre haverá esse confronto, ele é confrontador por natureza. E aí os apóstolos disseram: Senhor, nos dá ousadia para que a gente possa continuar testemunhando, mesmo com as proibições que eles estão impondo sobre nós. O Senhor está vendo aí, foi isso que eles disseram para Jesus. Veja que Paulo afirmou: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmão, não tem como. Se você quiser viver uma vida piedosa, se você quiser viver uma vida certa, justa, o evangelho autêntico, você vai ser perseguido. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, quem quer viver uma vida piedosa, não tem como, vai ser perseguido. Uma igreja, querido, verdadeiramente bíblica, ela não busca a aprovação do mundo. Ela não está buscando ser aceita por essa sociedade. Ela não fica se ajustando às exigências de um Estado quando essas exigências acabam conflitando com os princípios do reino de Deus, se moldando às exigências desse Estado. Muito pelo contrário. Se as exigências faz ela ser contra os princípios e os valores do reino de Deus, ela permanece com os valores do reino de Deus. Quando a igreja abre mão da verdade para agradar a cultura, ela perde sua autoridade espiritual, ela perde a sua legitimidade diante de Deus para ser testemunha, para ser embaixadora do reino de Deus. Valores e princípios não podem ser negociados. Mas vamos ainda ao nosso segundo tópico. Uma igreja usada no seu testemunho é uma igreja no exercício dos dons espirituais. Após a oração, o relato de Atos afirma o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, verso de número 31. Esse enchimento aqui do Espírito Santo, como ensinado também por Paulo, está diretamente ligado à prática dos dons espirituais. Veja, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 12. Visto que desejais dons espirituais, procurai crescer neles. Com qual objetivo? Edificação da igreja de Cristo. Veja em Efésios capítulo 5, verso 18 a 19, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Ou seja, quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, quando ela tem a ousadia do Espírito Santo, então ela tem autoridade para pregar, para testemunhar, porque os dons começam a brilhar na sua vida. Ela é capacitada para pregar essa mensagem com ousadia. Em Atos, a ação do Espírito Santo, ela não se limitava apenas aos apóstolos, aos discípulos diretamente de Cristo, mas outros discípulos também foram cheios e revestidos de poder. Nós temos alguns exemplos aqui, como o caso de Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, foi um poderoso pregador e mártir da igreja. Em Atos capítulo 6, verso 3 e verso de número 5, ele era apenas um diácono da igreja e estava cheio do Espírito Santo, com ousadia para pregar o evangelho. Nós temos outro diácono também, Filipe, ao ir a Samaria, pregava e realizava sinais, curando enfermos e libertando endemoniados. Está lá em Atos capítulo 8, verso 5 até o 7. Veja que Paulo também foi cheio do Espírito Santo e enfrentou a oposição com autoridade espiritual em Atos capítulo 13, verso de número 9. Então são vários outros exemplos de pessoas que foram cheias e revestidas do Espírito Santo, ousadia para testemunhar do amor e da graça de Deus. Esses exemplos aqui que eu estou citando demonstram que a ousadia e os dons são consequências da plenitude do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito Santo não apenas fala de poder, ela vive no poder do Espírito Santo. Portanto, querido, nós devemos buscar continuamente esse enchimento para que os dons espirituais possam fluir para a edificação da igreja e glorificação de Cristo, como ensina as próprias Escrituras. Vamos ao nosso terceiro e último tópico, para que a gente possa concluir a nossa lição. Ousadia na exposição das Escrituras. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia
na exposição da palavra de Deus. Após a oração da igreja, no livro de Atos há um registro dizendo: todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A palavra ousadia aqui se refere à coragem dada pelo Espírito Santo para proclamar a verdade sem medo e sem hesitação. Esse mesmo termo aparece em Atos capítulo 4, verso de número 13, quando os líderes religiosos ficaram admirados. Veja que o texto diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens sem instrução formal, reconheceram que haviam estado com Jesus. Ou seja, essa ousadia ela não vem da eloquência humana, mas ela vem do enchimento do Espírito Santo. Quando o crente é cheio do Espírito, ele se torna corajoso, firme e eficaz na proclamação da palavra. Então, uma igreja cheia do Espírito, ela tem ousadia para fazer a exposição das Escrituras, para pregar o Evangelho de Cristo, para expor a palavra. E quando ela expõe a palavra, as pessoas tomam conhecimento e recebem essa palavra que vem com poder, que vem com unção, que vem com graça para convencer as pessoas do seu estado, para que elas possam se converter a Cristo. Está no estado de pecado e precisam se converter a Cristo. O pregador cheio do Espírito Santo não é a sua eloquência, né? Não é o seu falar, a sua habilidade humana, mas é o Espírito Santo que usa ele e o capacita para que ele possa expor as Escrituras. Os apóstolos, antes do revestimento de poder, tinham dificuldade de compreender parábolas simples de Jesus, mas depois que foram cheios do Espírito Santo, faziam exposições profundas das Escrituras. É isso que nós temos analisado aqui no dia a dia. A igreja, ela não apenas pregava, ela pregava com poder, com convicção, com unção. Ela não teme as ameaças, nem busca agradar os homens. O compromisso dela é com a verdade e com a glória do nosso Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é, portanto, ousada na exposição das Escrituras. Ela prega com fidelidade, com coragem e clareza, mesmo diante da oposição. Seja qual for os desafios, as lutas que você esteja enfrentando na sua vida e no seu dia a dia, seja cheio do Espírito Santo, para que você possa superar e você possa atuar também, para que você possa exercer também o ministério que Cristo tem na sua vida e te chamou para proclamar a palavra do reino. Nesta lição nós aprendemos que uma igreja verdadeiramente pentecostal é uma igreja que é identificada pela plenitude do Espírito Santo. Ela está cheia do Espírito de Deus. A igreja de Atos, ela não era uma igreja perfeita, mas apesar de suas limitações, ela vivia revestida de poder, com ousadia, com perseverança, com unidade e na oração fundamentada na palavra. Essas marcas tornavam a igreja primitiva uma igreja espiritualmente viva e impactante. E se nós desejamos ser uma igreja relevante e fiel à missão que nos foi confiada, nós precisamos hoje, assim como a igreja do passado fez, hoje nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter as mesmas características que nós acabamos de ouvir aqui que a igreja primitiva tem. Eu sei que muitas outras coisas nós vamos ver sobre a igreja primitiva, suas falhas, seus defeitos, uns erros que ela cometeu, mas ela ainda continua sendo uma igreja de exemplo, porque ela sempre buscava a solução através da unção e da graça do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe, e se essa mensagem alcançou o seu coração, então não se esqueça de dar aquele famoso joinha que eu estou pedindo sempre para você. Faz a sua inscrição, ativa o sininho e deixa um comentário aqui do que você achou da nossa aula, do que você achou desse ensino dessa semana, e eu espero que ele possa impactar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.